E Jesus sabia diferenciar uma história de uma alegoria. Quando ele queria contar uma alegoria, ele contava. Né? Sim. Ele contava. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma, varreu a casa até encontrá-la. Né? Havia um homem que vendeu tudo, que possuía e tudo, rico e Lázaro. Jesus sabia contar uma Ele fazia parábolas e conversava, mas era por entendimento das pessoas. Que era a maneira das pessoas entenderem isso. Uhum. Que já era uma comunicação incrível. Incrível. Né? Os rabinos gostavam de parábolas. E você, como comunicador, sabe, você pode até dar uma aula sobre isso para mim. Quando você... Não, claro. Comunicador é que é você. Não, por favor, meu amigo. Olha o currículo do homem. Você sabe, na TV, o storytelling, o apelo que tem. Sim. Eu lembro, por exemplo, até acho, vou falar isso aqui no ar, quando eu cheguei aqui, pessoal, a primeira coisa que eu falei para o Celso é que tem um restaurante em Engenheiro Coelho, sabe? Sim. Eu vou até lembrar o nome do restaurante. Um restaurante simples e... Eu vou lembrar lá daqui a pouquinho. Se alguém de Engenheiro Coelho depois lembrar, manda aí nos comentários. Põe nos comentários aqui, que agora o pessoal fica chateado que eu esqueci o nome dele. É muito simples, é uma família. A mãe, o filho ali, tem 2 filhos. E você, quando fez um programa ali em Engenheiro Coelho, construindo sonhos da casa. Você foi almoçar nesse restaurante muito simples e tirou uma foto com os proprietários. E essa foto está até hoje lá no lugar de destaque. Que legal. Sabe? Quantas já fui almoçar lá e falei, o Celso Portiolli esteve aqui. Então, por que eu estou entrando nessa questão? Quantas vezes você, no seu programa, colocava quadros, esse mesmo da casa, que era uma história contada, o storytelling. O programa que eu faço hoje é um sucesso porque as pessoas contam a história da vida. Dona Efa. Dona Efa. Eu ia mandar mensagem para Laura e ela tá aqui, né? Obrigado, meu amor, me salvou. Se ela aqui, quiser entrar aqui, fica à vontade, viu? Quer tomar um café, um chá, alguma coisa? Não, só aguinha mesmo. Só aguinha. Mas é Dona Efa. Aliás, um abração pro pessoal aí do restaurante. Dona Eva? Dona Efa. Dona Efa. Dona Efa. Um beijo, Dona Efa. Toda a família. Ela já faleceu. Ela já faleceu. Um beijo para toda a família da Dona Efa. Disseram-me que já faleceu. Espero que não esteja cometendo um erro aqui, viu? Disseram. Não sei. Porque a gente vai lá só ver o filho dela. Se ela não faleceu, me perdoe. E se ela faleceu, também perdoe, porque a informação alguém falou uma vez. Mas o filho dela é muito simpático, ele atende ali no caixa. Um abração para ele e tá sua foto lá até hoje. Eles estão honrando. Muito obrigado. Mas olha que interessante, eu vou citar 2 coisas dessa ilustração aqui. Primeiro, você foi lá e certamente você contou a história de alguém que conseguiu a sua casa e tudo. Outros apresentadores fizeram isso, Gugu fazia isso, o próprio Silvio Santos, Luciano Huck. Sim. Isso prende as pessoas, traz identificação. E a partir disso já vem o meu lado arqueológico. Aquela fotografia sua hoje já virou uma peça museológica, do ponto de vista técnico. Ok. Porque ela está agora numa parede de um restaurante, para que todo mundo que entre aí saiba, Celso Portiolli esteve aqui nesse lugar. Não é mais, e olha bem, é uma fotografia que agora eu sei que você esteve lá, porque toda vez que eu vou almoçar lá, eu vejo a fotografia. Sim. Então, Jesus, pegando esse princípio da comunicação que usamos até hoje, e é uma forma indireta de Ibope do programa. O programa ficou eternizado. Sim. Tá naquela foto lá. Você nem sabia disso. Você foi lá, foi mais um programa dos muitos que você gravou. Sim. Foi para a memória. Mas, para eles, a memória foi materializada naquela imagem. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus pegava o storytelling, contava histórias do povo, coisas simples, com profundidade. Jesus usava a ironia, porque a ironia é um tipo de inteligência muito interessante, porque o estúpido, o arrogante, o orgulhoso e o ditador não percebem a ironia. Isso dá até um estudo psicológico. Ele não percebe. Não percebe a ironia? Quem não percebe, então, o ditador? O ditador, o estúpido, o arrogante, ele não percebe a ironia. Que maluco isso. Ele não percebe. Pode olhar que na época da ditadura militar, o pessoal censurava, Sim. às vezes, uma coisa que não tinha nada a ver e deixava passar uma música. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, que hoje qualquer um vê Sim. que era contra a ditadura e eles não percebiam. Na história toda foi assim. Então, voltando à questão de Jesus, ele às vezes era irônico. Você está entendendo? E na ironia dele, ele não se limitava a contar a história. Tinha um princípio também de... Fugiu o nome agora da palavra, um termo técnico que eles usam muito na psicologia, psicodrama. O psicodrama
É lógico que agora eu estou cometendo um anacronismo, porque o psicodrama é uma técnica muito posterior a Jesus, mas como eu disse que o Photoshop é de hoje, mas o uso já tinha lá na época dos egípcios, sim. Jesus também tinha uma espécie de psicodrama que não era criação dele. O mundo antigo fazia isso. Eu vou explicar para o pessoal entender. Eles não tinham PowerPoint, não tinham podcast, não tinham imagem e som, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha cinema. Então, o que eles usariam para ilustrar as mensagens? O teatro. E quando eu falo teatro, não estou falando do teatro formal grego. Eu estou falando de encenações que faziam parte do dia a dia. Até hoje no Oriente Médio, assim, você deve ter visto isso lá em Israel. Por exemplo, nós somos muito amigos, mas você traiu a minha amizade. Aí eu pego o meu manto e rasgo. Na vista de todos. Eu não preciso falar nada. Todo mundo percebeu. Isso foi uma parábola. Naquele rasgo ali foi tão forte, foi tão impacto, que é como se fosse aquela música para começar a peça. Sim. Tum, você fica até assim, né? Respeitável público. Daquele, né? Uhum. Então todo mundo entendeu. Jesus, quando a mulher estava ali no pátio do templo, num lugar que tinha um pouquinho de areia, o pessoal, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, tu, pois, que dizes? Ele não falava nada. Ele só sentou e começou a escrever com o dedo no chão. O senhor não vai falar nada? Ele só ficou escrevendo. Aquilo era um ato profético. Era uma dramaturgia que ele estava fazendo ali. Alguns pensam que ali Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Porque quando ele levanta, ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essas parábolas de Jesus era a maneira mais didática que ele tinha de ensinar coisas profundas, partindo do conhecido para o desconhecido, usando a linguagem do povo. Por isso que programas como o que você fazia, e você falou do outro, eu estou mencionando esse da casa lá, você dá uma aula de sociologia que a senhorinha que fez a escola primária entende. Você está falando as mesmas coisas que Emily Durkheim falaria. Só que numa linguagem que ela pode entender, porque você está contando uma história parecida com a dela, de alguém que perdeu a casa na enchente, foi lá e construiu. Você está ensinando solidariedade, você está ensinando tudo, tal. É a mesma coisa que está nos tratados sociológicos, só que de uma forma que o povo consegue entender. Eu digo que o sucesso do programa hoje são as histórias e a identificação do público. O cara se vê ali, fala, essa história é igual a minha, e ele está vencendo, gera até uma esperança, né? Uhum. Da pessoa vencer também. E ninguém entende, às vezes, o sucesso do programa, mas eu tenho claro para mim que é exatamente isso aí que você disse. Você tem essa visão, essa compreensão do que é o programa e por que funciona, né? E esse que é o desafio até acadêmico. É pegar o que a gente estuda na academia, usar a linguagem jornalística e comunicativa que vocês têm e fazer isso chegar no povo de uma maneira que eles entendam.